Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Antônio Borges. Você me encontra nos sites de pesquisa como Antônio Borges, terapeuta Brasília, e aqui nós trazemos as histórias vividas no nosso consultório. Hoje, especificamente, a gente vai tratar de uma história que eu acho que alcança a experiência de muitas pessoas, se não exatamente de todo mundo, mas pelo menos a gente conhece pessoas que vivenciam questões dessa ordem, que é ciúme, um ciúme incontrolável, um ciúme que complica a própria vida, a vida do parceiro ou da parceira e o relacionamento propriamente. Antes, contudo, gostaríamos de fazer uma pequena reflexão. Todos nós nos questionamos o que é a vida. As respostas podem nascer ou podem brotar de abordagens religiosas, de filosofias, da ciência do comportamento, do poeta, do entendimento popular e trazer a vida é um dom de Deus. A vida é estar vivo aqui no dia a dia, a vida é isso que cada um. Então, mas é que eu estou tentando trazer uma resposta ou algo, uma reflexão que sirva para ser colocado no dia a dia, no funcionamento do dia a dia, independente dos conceitos, dos adjetivos e das dominações. Mas vamos andando assim. Primeiro, a vida é uma encarnação, ou seja, é um espírito. E o que é encarnação? É o espírito que perde a consciência espiritual, se desliga da consciência espiritual e entra na consciência de ego, que é esse corpo físico para a gente viver aqui. E com que objetivo? Um objetivo de fazer provas. A gente vem dentro de projetos bem específicos. Projeto, eu vou viver isso por causa disso e disso e disso. Vamos especificar. Eu preciso me reencontrar porque com fulano, com fulana, ou com essa família inteira, ou como seja. Porque na vida passada eu fui impaciente, violento, truculento, arrogante. Ou seja, nesse relacionamento eu me percebi dessa forma. E aquilo me trouxe consequências, tá? Então eu peço, agora eu preciso voltar, porque aqui no plano espiritual, em consciência espiritual, eu já passei por palestras, orientação, terapia e tomei consciência de que no dia a dia da minha vida, eu preciso ter uma maturidade emocional, um controle, mas não um controle da gente ficar se sustentando ali, sabe? Forçando, não, mas uma maturidade, perceber como lida com a vida, com as nossas relações. E para que não seja testado, e aí que vem a prova, né? Vão aparecer irmãos que vão mexer conosco justamente naquele nosso ponto que nós dizemos que vamos melhorar, que nós vamos amadurecer. Eu preciso então de ter uma pessoa ao meu lado que fique ali me cobrando, que me traga aquilo que possamos chamar assim de mexer com a minha paciência, zerar a minha paciência no dia a dia. Isso é prova. A gente fica desejando mudar o outro. Não estamos falando de sujeição, eu me submeter a maus tratos, etc. Não. Nós estamos falando de maturidade, ainda que eu me afaste dessa pessoa, mas que eu não leve comigo aquele rancor, que eu não leve comigo as marcas emocionais daquela relação. Eu vou provar de que eu vou ter um amadurecimento suficiente para lidar com essa espécie de invasão, de agressão ou conflito e passar por ele com uma afetação, se não zero de afetação, que para a gente é muito é difícil, aqui nós somos muito emocionais, nós somos nós somos latino-americanos, então nós somos muito emocionais. Nós não conseguimos ainda viver com equanimidade, com aquela serenidade própria de alguns orientais que até às vezes a gente chama de frieza. E não é, nós estamos falando de maturidade. A gente vem para fazer esses testes, né? Eu que tinha propensão a roubar, eu não vou mais roubar. Eu agora tenho consciência de que roubar é um desequilíbrio, causa um desajuste e eu vou pagar um preço. Eu vou nascer para testar no meio de pessoas que têm o hábito de roubar, para ver se eu realmente vou passar nessa prova. E isso é prova. A vida serve para isso. A vida é para a gente viver provas. E a prova, ela vem, nós já viemos, tá? A gente já vem com o ego que vai propondo, aí roube, agrida, não tenha paciência, dependendo do que seja. A vida é para passar por essas provas, superá-las.
nós vamos tratar de ciúme. Nós vamos trazer um caso de ciúme extremo, tá certo? A gente tende a ver o problema no outro. Quem sente o ciúme acha que o outro é que não merece a confiança. Pode até não merecer, mas a gente vai amiudar isso para trazer tudo direitinho. E aquele que é alvo da desconfiança, do ciúme e da possível agressão, acha que o problema é da pessoa que fica brigando, que é um louco. Certamente, nominar problema ou não problema, os dois estão entrelaçados pelo mesmo evento, são as duas faces da mesma moeda e ambas as faces certamente têm algo a provar, a equilibrar ou acertar. Hoje nós vamos tratar de um caso de Carlos e Bianca. Eu chamo a atenção de que esses nomes são nomes que são alterados ou por obviedade, para não expor essas pessoas que vêm para tratamento terapêutico. Então, Carlos, de 29 anos, nos procurou porque ele desenvolveu 3, 4 anos para cá uma ansiedade e uma ansiedade extrema. Uma ansiedade que em muitos períodos chegou ao pânico, de não dormir, de dar palpitação, sudorese, respiração, então ao pânico. Ele é medicado, naturalmente, pelo psiquiatra, etc., e vem se tratando para atenuar esses sintomas. E resolveu nos procurar. E nos trouxe a história dele, que é casado com Bianca, de 23 anos, é casado há 4 anos, namorou 1 ano e meio, 2 anos, e a dificuldade é muito grande de convivência com ela. E, ao mesmo tempo, eles não pretendem se separar, eles têm uma ligação muito forte, ali tem algo maior que segura ele, e eles vivem ali, mas é muito conflito, é muito conflitoso. Primeiro, do ponto de vista, o comportamento da Bianca. Ela desconfia de tudo e mais alguma coisa. Ele, ao final do dia que ele chega do trabalho, ela pega o celular dele e verifica tudo do celular. Cheira a roupa, investiga com quem ele conversou, por onde ele foi. Então, é realmente um comportamento que é perturbador para a Bianca, né? Porque a pessoa ficar assim, nessa desconfiança, tomada por essa tensão durante todo o dia, e em especial quando o Carlos chega do trabalho, é algo muito desconfortável, não é algo bom, ninguém quer isso para si, algo deve estar acontecendo alguma coisa que ela não tem controle, de que ela não consegue se sustentar. Carlos, por sua vez, diz que é muito difícil o seu dia a dia, e principalmente quando ele está em casa e à noite, que o sono dele tem muita dificuldade para dormir por conta dessa ansiedade. E à noite é que o pânico aparece. Eles têm dificuldade de intimidade, porque ela não aceita muito naturalmente o toque dele. E ele também não fica muito à vontade. E ele mesmo confessou que, com essa dificuldade, ele até encontrou por 2 oportunidades outra moça, e as coisas são diferentes. Ele não é acometido por esse sentimento que dificulta essa relação, esse momento de intimidade do casal. E é algo desesperador, é algo que a pessoa não sabe o que fazer, e Bianca não consegue se controlar de jeito nenhum. Trazida essa questão, nós fomos verificar de onde é que está vindo esses sentimentos que brotam dessa forma, que transtornam o dia a dia do casal. E aí o Carlos, fazendo uma regressão, ele viu que ele foi para uma vida, ele era um rapazinho que morava ali com os pais, mas tinha muita dificuldade com o próprio pai, e eu sei que logo um jovenzinho ele saiu de casa, começou a trabalhar numa fazenda, de maneira que depois ele já, um rapaz já mais adulto, ele se tornou capataz nessa fazenda, uma fazenda que tinha escravos. Ele como capataz, mais 2 colegas capatazes ali que lidavam com aqueles escravos. Se você gosta de histórias que mostrem o entrelaçamento das nossas vidas, a vida atual sendo consequência de vida ou vidas passadas e sendo causa de vidas futuras, se inscreva nesse canal. Ative as notificações, você poderá acompanhar esta e tantas outras histórias verídicas e reais. E aí o Carlos, fazendo uma regressão, ele viu que aparentemente ele era o menos agressivo, o menos grosseiro, mas era o mais cruel. Ele realmente não tinha dó. Ele realmente judiava dos escravos, em especial das escravazinhas, crianças, adolescentes, que ele estuprava sem dó e largava lá no mato mesmo. Tanto que ele fez um espaçozinho lá numa mata mais fechada, assim, no chão, que ele levava as meninas para lá, e lá ele estuprava
porque ficava fora daquele ambiente, daquelas casinhas que eles moravam ali. E ali ficaria mais fácil para ele. Havia uma moça, uma escrava, que ficava ali na senzala, que tinha já elas já estavam um pouco mais lá para 17, 18 anos. E ela não gostava dele, ela odiava ele por conta do estupro daquelas meninas. Mas ele tomou como um capricho, e um dia ele juntou com os outros 2 capatazes, os outros eles 3 amarraram essa moça e ele conseguiu estuprá-la. O que para ela foi sabe, algo que só fez acentuar o ódio que ela tinha por ele. Daí ela veio para senzala e tinha uma senhora, uma preta velha, um pouco mais experiente, que cuidava, às vezes apoiava, fazia um papel de mãe, assim. Deus sempre coloca alguém, com um coração generoso para, em momentos extremos, nos acolher. E essa preta velha viu ali que ela tinha abortado, que ela estava grávida, e ela nem sabia que estava grávida. E aquilo, perder aquele filho também para ela foi algo que só acentuou o ódio que ela tinha por aquele capataz. E ela ficou pensando ali mesmo como é que ela poderia se vingar daquela situação. E viu que o capataz estava insinuando, mostrando interesse em repetir e se relacionar com ela. E possivelmente estuprá-la, né. E ela foi mostrando-se como se estivesse cedendo e que não precisava fazer daquilo, não precisava usar a força. E vai se aproximando daqui e dali, ela sabia onde ele normalmente levava as meninas para ter relação sexual, e lá ela escondeu uma pequena ferramenta de corte, um facãozinho pequeno e deixou lá. E assim, acertou com ela e foram para esse lugar determinado onde ele se encontrava, onde ele levava as meninas para ter relacionamento sexual. Bom, e ela mostrando-se bem insinuante, etc, ali quando ele tirou a roupa e estava ali excitado, e ela pegou o facão e decepou e cortou o pênis dele. Para ele não gritar muito, ela enfiou umas folhas de mato ali dentro na boca, pegou a camisa dele mesmo, amarrou ali para ele não gritar e esperou até ele morrer. Ela foi para senzala, por ódio até, ela deu aquele pedaço que ela cortou, ela deu uns cachorros quando ela passou, ela saiu com aquele na mão, e ela foi para senzala. Mas aí foi descoberto que foi ela. E no dia seguinte já, o dono daquela fazenda, o senhor daqueles escravos, mandou colocá-la no tronco e matou. E ela saiu ali agoniada e terminaram se encontrando e aquele espírito daquele homem fez ela de escrava e foi durante um período, porque os espíritos saem do corpo achando e que estão vivos, não se dá conta que são espíritos, porque se vê no corpo, se vê com aquele corpo. O corpo tomba, o espírito sai normalmente com aquela roupa, com aquelas vestes, com tudo que está acontecendo, inclusive com o sangramento, com os sentimentos. Sai achando que nada lhe ocorreu, não tem a menor noção de que, a não ser espíritos mais esclarecidos, se dá conta logo, mas não é o comum, o trivial. E sai com aqueles sentimentos predominantes. Se a pessoa tem avareza, vai correr para proteger sua fortuna lá, que seja, se tem ciúme, vai tomar conta da mulher, mas se tem um ódio, vai se ligar àquele ódio, porque fora do corpo é por sintonia que a gente se encontra, não é um deslocamento físico como é aqui enquanto a gente está se expressando com o corpo físico. E eles se encontraram e ninguém fica nessa situação para sempre, foram socorridos e levados cada um para o lugar que lhe concerne, o plano espiritual, para orientação, para tratamento, etc, etc. Vem agora o projeto, porque no plano espiritual nós não somos afetados por esses eventos aqui do dia a dia, de ciúme, de medo, não, lá não, olha gente, ocorreu, tá tudo certo, vamos ver como é que a gente lida com isso, porque o que resta para o espírito são os sentimentos. Então, a gente precisa voltar para a gente se ver, para a gente se conciliar, para a gente lidar com a vida de forma mais equilibrada, a gente se encontrar e reconstruir os nossos sentimentos, porque o que acontece em um evento desse e tantos outros, é que a gente destrói aquela liga que seria amor, aquela liga que faz a gente querer ficar com as pessoas, querer ficar junto das pessoas. E aí o voltar seria reconstruir isso, né.
É isso que acontece, essa é a prova. E nós vamos provar, voltando para aquela abordagem inicial aqui do vídeo, nós vamos provar de que nós vamos agir com equilíbrio, com carinho, com zelo, com atenção um com o outro, e esses sentimentos de ódios, etcétera, vão ficar para trás. E aí o que é que acontece? Qual é o plano da espiritualidade? Então vamos conceder que vocês retornem junto. Para isso, vocês vão esquecer o que foram, como acontece com todo mundo, para ver se vocês vão dar conta. Aí, resultado, vieram para a Terra, o Carlos casou com Bianca, que é aquela escrava, aquela moça daquela época, tá certo? Porque a gente vem dentro de um projeto e a gente está vinculado a esse projeto, e a gente vai fazendo esse projeto se cumprir inconscientemente. A vida vai colocando a gente, ajustando para que a gente se encontre e ocorra o que é para ocorrer. Então eles se casaram. E o que é que acontece? Bianca traz os sentimentos no inconsciente. Não é uma coisa consciente, porque a gente só conhece conscientemente os eventos desta vida, os eventos que ocorreram aqui, desde o nosso. Eu não digo do nascimento, mas a partir do momento que a gente passou a ter entendimento ali, criança, sei lá, pré-adolescente, vem seguindo. A gente tem consciência desses eventos daqui do físico. Os outros que vêm são inconscientes e vêm em forma de sentimento. A gente não importa o evento, mas vem sentimento. O que é que acontece? Do ponto de vista não só de Bianca, como era verdade, ele não merecia nenhuma confiança naquela vida com qual eles tiveram essa experiência. Então ele não era uma pessoa de confiança, ele estuprava, ele fazia o que queria, ele era um desregrado, ele não tinha respeito, que é diferente dessa vida, segundo ele me colocou, pelo menos. E ele, por sua vez, tem medo do que ocorreu, ele não traz o fato. Você não traz os fatos de outra vida. O que a gente traz são os sentimentos. E os sentimentos vão conduzindo a gente pela vida atual, tá certo? Afetado por esse. Então daí vem a ansiedade, que a ansiedade é medo. É o medo que ele tem de, deitado com ela, né, lá na intimidade, como foi na outra vida, acontecer algo que seja indesejável. Mas ele não constrói isso com uma imagem de que aquilo vai ocorrer daquela forma, não. Algo está para acontecer e a pessoa não sabe o que é. E vai deslocando a pessoa do seu eixo emocional, de forma que vem ansiedade, vem o medo vira ansiedade, a ansiedade vira pânico, mas tudo inconsciente, não dá nem para você negar aquilo, porque brota. As medicações, elas vão ajudando a gente a conviver com aquilo, vão anestesiando, vão tirando a nossa possibilidade de percepção física daquele sentimento. E a gente vai levando adiante. Com esse tratamento, uma conversa que eu tive com o Carlos, tem 3 meses, e diz que ele ainda continua, ele ainda vai possivelmente, ele pretende, foi o que ele me falou, até ir para o médico para poder diminuir a dosagem, depois da esperança dele é retirar essa medicação, mas é um assunto que não nos cabe, é ele e o médico, mas o fato é que as coisas mudaram. Claro, ainda um resíduo, um pouco de ciúme daqui, uma dificuldade dali, mas emocionalmente, Bianca se posicionou bem diferente e ele também está muito diferente. Diferente não significa perfeição, porque quando a gente faz esse tipo de tratamento, a gente não trata a pessoa que está aqui. A gente trata o evento, mesmo que os demais envolvidos não tomem conhecimento do que foi tratado aqui, né? Então, é isso que aconteceu, e a reflexão que fica é, a gente vê que certas posturas, certos sentimentos, particularmente nesse que a gente está tratando, que é o ciúme excessivo, descabido, porque sente mesmo que fica desconfortável, mas é algo que não dá para controlar, não dá para ser tratado como se fosse deu errado, tá louca, ou tá louco, que não é só mulher que tem ciúme, não é? Ou não sabe o que está fazendo, ou você transtorna a minha vida. É porque, sabe, os motivos reais da vida, as raízes que nos fazem, que nos nutre daquilo que nós trazemos como substância e que faz a gente ser como somos, estão no inconsciente. Tá? Eu espero que com essas abordagens a gente vá entendendo e vá buscando razões, ainda que não encontre tão claramente assim, mas de perceber de que a vida está acontecendo por razões que conscientemente a gente desconhece, mas são as razões nossas. Por isso, é um trabalho para fazer comigo mesmo diante daqueles eventos e diante daquilo que me ocorre, que me acomete, que me afeta. É isso aí.
Se desejar também fazer algum questionamento, também está aí o nosso e-mail para questionamentos mais pessoais, um pouco mais íntimos, se você não quer se expor, mas outros questionamentos de caráter geral também pode ser usado os espaços próprios das redes, como YouTube ou Instagram, o que seja, viu? Se você tem interesse em ouvir, em assistir outros relatos, outras histórias, estão aí agora os links para os vídeos das demais histórias que você pode acessar e assistir, e sejam bem-vindos sempre.